50 músicas que definem o rock nacional dos anos 80, parte 1. Quantas delas você conhece? Esse tema foi escolhido pelos membros do canal. Se você também quer votar, se torna membro, cara. O botão tá lá embaixo. É uma contribuição de menos de R$10 por mês. Você escolhe o tema do vídeo internacional. Tem acesso a um podcast exclusivo em que você ouve as músicas de um álbum e eu comento faixa a faixa. Então vamos lá. A primeira música definidora da década de 80 é de 1979. Como assim? É a Rita Lee, que sempre pioneira apontou o caminho para o discurso pop da nova década. Linguagem direta e liberdade sexual. Tudo isso já estava presente em Mania de Você, escrita logo depois de uma troca de fluidos entre ela e seu muso Roberto de Carvalho. A canção está naquele clássico disco da tatuagem, entre aspas, em que a Rita, como num passo de dança, empurrou a banda Tutti Frutti para fora de sua carreira e assumiu a fase disco. Uma pena, porque Rita Lee Tutti Frutti era muito bom, mas a nova fase dela também foi. Rita Lee deitou e rolou com Roberto. Já essa música de 81 era sobre um casal rolando na relva. A banda Gangue 90 e as Absurdetes, que emergiu da selva de pedra, trazendo a New Wave brasileira. Apesar de paulistana, a Gangue era liderada pelo carioca Júlio Barroso, e as Absurdetes eram Alice Pink Punk, May East, Lolita Renault e Luísa Maria. Coube a eles classificar o hit Perdidos na Selva no final do festival MPB Shell e emplacar um clipe no Fantástico, anunciando que novos ventos estavam soprando na música jovem brasileira. Agora vem uma música com uma letra declamada, nos vocais tem homem e mulher. Não, a terceira música não é da Blitz, é de um conjunto nascido em meio à Escola de Comunicações e Artes da USP, querendo balançar as estruturas acadêmicas e engrossar o caldo da vanguarda musical de Sampa. O nome deles, Premeditando o Breque. O Premê comprou o frango assado, botou a cerveja no isopor e desceu a serra para Praia Grande, onde se passa a história de Fim de Semana. A formação tinha Igor, Marcelo, Klaus, Mário e Vandi, responsáveis por letras de um humor sofisticado. As bandas paulistas que vieram depois devem muito a esses caras. O meu pai guiava, minha mãe falava. 1982, a sociedade brasileira clamava pelo começo de uma nova era de democracia, liberdade de expressão, sem aquele muro de hipocrisia. E coube a um cara fino, elegante, sincero, redigir o manifesto dos novos tempos. Mas o Lulu Santos também representa a volta dos que não foram. Na década anterior, ele foi da super banda Vimana, que tinha mais integrantes do que músicas lançadas. É sério, eles só lançaram 2 músicas. Demorou, mas Luiz Pragana encontrou a fórmula do sucesso, ajudado pelo produtor Liminha e pelo jornalista Nelson Mota, que não assina essa música, mas que deu um empurrãozinho para esse guitarrista carioca acertar a mão nas linhas de suas letras. Tempos Modernos foi a faixa de abertura do disco de estreia de Lulu Santos e o hino da juventude daquela década. A MPB ainda reinava absoluta nos dials das rádios brasileiras, quando recebeu de presente um cavalo de Troia enviado pelos roqueiros do João Penca e seus miquinhos amestrados. Mas não, a 5ª posição não é deles. Comandando a tropa no festival MPB Shell de 82, estava um homem nascido no Rio, filho de mãe turca e pai tcheco, Eduardo Duzek. Classificado com a música Valdirene a Paranormal, ele e seus acompanhantes chutaram o balde em plena TV Globo e tocaram Barrados no Baile, um rock clássico e leve, mas ainda assim um rock. O cantor MPBista pegou todo mundo de surpresa, traiu o movimento e fez jus à sua verve teatral e galhofeira. Rita rolou com Roberto, a Gangue rolou na relva, mas só esta banda teve coragem de dizer o que realmente importa nessa história toda, que é ficar... Sabe aqueles dias em que você não sabe o que ouvir? E daquilo que o algoritmo oferece nada presta? Esse era o jovem de 82. Mas aí uma conversa marota, com uma levada gostosa, como uma porção de batata frita e um chopp, invadiu as rádios. Que felicidade! Era a Blitz, nascida de um caldeirão onde se cozinharam a praia, o surf e o teatro. Evandro Mesquita e Ricardo Barreto, do Asdrubal trouxe o trombone, lideraram a trupe que se completou com a chegada de Fernanda Abreu e Márcia Bulcão. Descobertos
Apoiados pela EMI, eles tomaram de assalto as rádios brasileiras com o compacto Você Não Soube Me Amar. Uma história curta e grossa de um caro e uma cara querendo dar uma zinha. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Se o sucesso da Blitz tinha o doce ar das praias fluminenses, na Pauliceia desvairada a inspiração eram ônibus lotados, contas para pagar e marmitas. Era um Office Boy cantado pelo grupo Magazine, que não fez o mesmo sucesso, mas mostrou que a terra da garoa também era terra de rock. O vocalista da banda era Kid Vinil, figura carimbada nas danceterias onde muitas bandas estavam se formando e divulgador delas no seu programa na Rádio Excelsior. Mas antes, ele também teve seu momento de estar e emplacou com a Magazine o hit Soul Boy. Sou boy. Eu sou boy. Houve um tempo em que filha de governador gravava disco de rock, 1983, para ser mais exato. O nome dela era Neuzinha Brizola, saca só. Filha do recém-possado governador do Rio de Janeiro, ela inventou de gravar um disco em nome do movimento anarquista tropicalista energético, batizado pelo mago Paulo Coelho. Neuzinha estava mesmo à frente do seu tempo. Nas entrevistas, professorava a amizade colorida com o filho do principal adversário do pai, puro rock and roll. Ela se juntou a um outro neo-maluco beleza, Joey Eutanásia, e escreveu Mentura, uma letra que seria um escândalo para muita gente em 2024. Foi lançada no primeiro LP dela pela Som Livre e foi um hit. Imagina a cena, uma festa na piscina, de madrugada, todo mundo à vontade e as mulheres trocando de biquíni sem parar. Tá melhor esse. Tocando BB King sem parar. Uma verdadeira noite do prazer. Só que não, tá tocando BB King sem parar, o que também é um grande prazer. Essa música é o hino dos barzinhos brasileiros desde 83, quando foi despejada nas rádios do país pelos meninos do Brilho, assim, com Y. Escrita por Arnaldo Brandão, Cláudio Zoli e Paulo Zdanovski, ela foi o primeiro e único momento desse grupo que encerrou as atividades 2 anos depois. Ah, faltou te contar o nome da música. Noite do Prazer. Na madrugada vitrola rolando um blues. Ouço passos na escada. Peraí, é minha filha que tá aprendendo a andar. É verdade esse bilhete. Richard David Court trocou a terra da rainha pela terra do rei quando se apaixonou por uma brasileira. Tentou vingar junto com Lulu lá no Vimana, mas acabou mesmo virando professor de inglês. Sem muitas esperanças de voltar a ser músico, Richie convenceu a CBS a lançar um LP com suas canções, na virada de 82 para 83. A gravadora apostava na faixa Voo de Coração, mas o cantor inglês apostava em outra, baseada nos passos que a sua filha dava quando aprendia a andar, entre outras coisas. Depois de gravada, uma fita com Menina Veneno foi enviada para o Nordeste, com um certo desdém, mas provou que Hit é quem estava certo. A música sedutora sobre uma fantasia masculina estourou por lá e se espalhou por todo o Brasil. Virou a trilha sonora perfeita para um encontro romântico à luz de um abajur cor de carne. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Neuzinha Brizola pode ter sido a Menina Veneno de 83, mas uma banda com 5 mulheres foi ainda mais longe no grito de liberdade feminina. Era o Sempre Livre, de Flávia, Lúcia, Márcia e Lelete, lideradas por Dulce Quental. O nome do LP de estreia, Avião de Combate, avisava que o buraco ali era mais embaixo. A faixa 2, Alta Tensão, foi proibida de tocar nas rádios por versos como Você me deixou na mão e Hoje estou com tensão. Que laste goze. Mas foi um outro verso que tomou as rádios de meninas e meninos brasileiros. Você pode fazer o que quiser comigo, eu não ligo. A canção era Eu Sou Free, livre, em português, que ainda dizia, não me venha com romance, porque eu sou freelancer. Sabe quem fez essa música? Rubam Braga, idealizador das Frenéticas, e Patrícia Travassos, atriz futuramente global e então casada com Evandro Mesquita. Eu sou free, sempre free, eu sou free demais. O Brasil dançava embalado pela New Wave, só que mal sabia escovar os dentes. Endividado, derrotado, Acabou o jogo!
Está desclassificado o Brasil. Censurado, ultrajado pelas promessas de democracia não cumpridas. Coube a um quarteto paulistano lembrar para todo mundo que a gente éramos inútil. Inspirada no elogioso adjetivo que Roger ouvia de seu pai, essa música listava os fracassos tupiniquins e caiu como uma luva na campanha das diretas já, que aliás foi inútil. Esse sucesso em 83 revelou a mais carioca das bandas paulistas, o Traje a Rigor, que ainda contava com Edgar Escandurra. A censura tentou, mas não conseguiu barrar. O compacto foi lançado ainda em 83 e a música seria regravada em 85. A vida parecia muito tranquila para aquela molecada que queria fazer rock. Isso até deu nome de banda, Rapazes de Vida Fácil, de Antônio, Ronaldo, Nelson e Alvin L., futuro letrista do Capital Inicial. Eles surfaram na onda das batidas dançantes, mas em vez de contar uma história de praia, o grupo carioca veio com Adriana na piscina. Batom roxo na boca, tatuagem de celofane na coxa, Adriana na piscina, o cloro agindo na sua retina. A música foi lançada num compacto em 83, só que a banda não lançou mais nada e naufragou no oceano dos sucessos esquecidos. A vida não era tão fácil assim. Adriana na piscina, o claro agindo na sua retina. A essa altura não adiantava fugir, o ritmo do momento era o rock and roll. Lulu Santos estava tão convicto que deu esse nome ao seu segundo LP. Embalado pelo sucesso em 82, ele voltou com tudo no ano seguinte e se espalhou pelo dial como uma fumaça, uma maresia que toma conta do ambiente. Como uma onda zen surfismo, era mais um manifesto daquela geração, só que dessa vez foi uma parceria com Nelson Motta, inspirada num verso de uma música de Vinícius de Moraes, O Dia da Criação. A vida vem em ondas como o mar. Essa suave canção foi feita para um final de tarde na beira da praia e tocou até não poder mais. A Blitz cantou que no fim das contas o que importava era ficar pelado. E um outro grupo carioca foi mais a fundo nesse tema. Surgidos na PUC do Rio, Paula, Leone, George, Bruno e Beni queriam trilhar o mesmo caminho da trupe de Evandro e bateram na porta da Fluminense FM levando uma fita. Ali mesmo, na porta da rádio, decidiram o nome do grupo, Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. A rádio tocou aquela fita, mas o Kid foi descoberto mesmo quando tocou no Circo Voador. Saíram numa coletânea de bandas e chamaram a atenção de Lulu Santos. Dessa junção saiu um hit que é uma pintura da juventude daquele momento. Deixa as contas que no fim das contas o que interessa para nós é fazer amor de madrugada. Pintura Íntima foi lançada num compacto produzido pelo Lulu e passou das 100 mil cópias vendidas, revelando a nova Blitz. E isso apesar do verso Amor com jeito de virada, que eles tentaram mudar até o último segundo, mas não pensaram em nada melhor. Virada foi o que aconteceu para essa banda em 1984. Seus dois primeiros álbuns venderam discretamente e fora do Rio ainda tinha quem se perguntava quem é esse tal de Barão Vermelho. O futuro era duvidoso. No fim de 83, impulsionada pela gravação de Ney Mato Grosso, a canção Pro Dia Nascer Feliz já tinha feito algum barulho, mas foi na trilha sonora do filme Bete Balanço que a dupla Cazuza e Frejá mostrou que tinha estrela. Deixa eu te apresentar, essa daqui é a Bete. Tudo bom? O convite da produção era para fazer a canção título. Eles leram o roteiro e foram com tudo. Amparada pelo baixo de Dé Palmeira, a bateria de Guto Goff e os teclados de... Não, Maurício Barros não gravou os teclados. Bete Balanço embalou a personagem de Débora Bloch e conquistou o Brasil. Um futuro de grana e dor aguardava o Barão, tirando o Cazuza, mais dor do que grana. Quem vem com tudo não cansa, Bete Balanço, meu amor. Nos becos escuros da Zona Sul carioca, um lobo uivava, em meio à chuva e ao frio. Todos os amigos dele já estavam no sucesso. Lulu, Hit, a Gangue, a Blitz, ele tocou com toda essa gente. Depois de queimar a largada com cena de cinema, João Luiz Wurdebach ganhou mais uma chance da gravadora RCA, agora com a banda Os Ronaldos. Mais uma vez os executivos trabalharam contra e apostaram na canção errada, Os Tipos Que Eu Não Fui. Quando o disco caminhava para ser um fracasso, porque ninguém quis ouvir aquela música, as rádios começam a executar o lamento escrito quando sua companheira estava longe, lá na Holanda. Era Alice Pink Punk, aquela que tinha feito parte da Gangue 90. Grudou que nem chiclete e, aliás, também foi pro filme Bete Balanço. Pena que o namoro durou pouco.
Com o sucesso de Pintura Íntima, o Kid Abelha foi direto pro estúdio para gravar o seu primeiro LP. O cara que transformou rascunhos de canções em arte final foi Liminha, cada vez mais procurado por aqueles que queriam viver as tramas do sucesso. Ele gostou tanto da banda que mandou eles revirarem o lixo atrás de músicas melhores. É sério, e Como Eu Quero era uma música que estava na lata do lixo. Mas o quarteto recuperou o papelzinho e acabou dando uma nova chance para aquele que se tornou um dos maiores sucessos de 84. Inspirada na então companheira do ex-baterista Benny Borja, a letra é uma crítica de Paula Toller e Leone às mulheres mandonas, jogando o Kid no mais alto degrau do estrelato. Na primeira apresentação do Ultraja Rigor no Rio, esses paulistas foram muito vaiados, mas a vingança veio em forma de música. Podem se preparar que nós vamos invadir sua praia. A letra do Roger, na verdade, não era só sobre isso. Era também sobre o rock invadindo a praia da MPB e sobre o subúrbio carioca ter 3 novas linhas conectando essa região à Zona Sul. E para mostrar que o Ultraje era a favor da miscigenação, o LP foi gravado no Rio e ainda tinha 2 cariocas no coro do refrão, Lobão e Selvagem Big Abreu, além do inglês carioca Richie e o goiano carioca Léo Jaime. 500 mil cópias depois, poucos queriam vaiar. Sai da tocaia, pula na baia. Agora, nós vamos invadir sua praia. Como ficou muito claro, havia uma dobradinha São Paulo-Rio de Janeiro, que instaurou no rock nacional a política café com biscoitos Globo. Nessa primeira metade dos anos 80, poucos conseguiram enfrentar a hegemonia cariolista como um goiano que chegara à cidade maravilhosa com uma mão na frente e outra atrás. Léo Guanabara tentou cantar em bandas, mas nasceu para brilhar sozinho. Após um primeiro LP de nome impronunciável nos dias de hoje e proibido para menores naqueles dias, ele atacou com Sessão da Tarde, agora já como Léo Jaime. A Vida Não Presta é uma balada com teclados que resumem os anos 80 e uma letra que era a cara da Jovem Guarda. A vida não presta, ela não gosta de mim. As músicas escolhidas para essa lista estão no livro Dias de Luta, o Rock e o Brasil nos anos 80, do Ricardo Alexandre. Na descrição tem link para adquirir na página da Amazon. E em breve eu trago as outras 30 canções, com muitos grupos que não foram citados aqui, como a Legião Urbana. Então era isso, e até a próxima.